Oi, boa noite. Hoje, quinta-feira, um dia depois de algumas notícias que aconteceram na quarta-feira. A mais importante foi a prisão daquele babaca lá, mas teve outras duas que que uma me incomodou e a outra me deixou puto. Tá? A que me incomodou foi a prisão do Belo. Cara, tudo bem. O cara fez merda, fazer show na pandemia. Fez merda. O cara tem dinheiro? Tem, mas ele tá devendo 5 milhões ao Denilson. Então ele tá precisando de grana. Tá precisando de grana. E ele, como tem uma. Por show ele ganha 60 a 70 mil reais, ele foi fazer o show lá na Maré. E isso que me incomoda. Ele foi preso por fazer um show na Maré 3 dias depois. Cara, teve shows em tudo que é lugar do Brasil, em lugares caríssimos, só de gente bacana, de dinheiro, poderosos, e não aconteceu nada. Nada, não aconteceu nada. O que aconteceu? Prenderam o Belo, que fez o show na favela da Maré. E isso me incomodou. Isso me incomodou. Tudo que é de ruim, sempre eles pegam um exemplo da favela. Sempre. Por que não prenderam ninguém que se entulhou em boate lá no Leblon ou lá em Jurerê, em Santa Catarina? Por que prenderam o cara que fez show na favela? Ah, ele já foi preso tempos atrás. Ah, ele fechou porque o traficante, provavelmente foi o traficante que bancou. Cara, teve rave pra caralho aí. Quem tu acha que banca essas raves aí? Se não são os traficantes de LSD, AMD e outras drogas, êxtase e outras drogas sintéticas, e vai embora. Isso me incomodou bastante, essa prisão do Belo. Me incomodou muito. Não tem como. Isso daí é óbvio. É uma pequena discriminação já direcionada a Belo, óbvio, e aonde ele fez o show, que é numa favela. Ah, na favela tem aglomeração. Óbvio que vai ter aglomeração. Alguém já entrou numa favela ou mora numa favela? Não tem como não ter aglomeração numa favela. Impossível. É preferível os caras estar no show do Belo do que estar em casa às vezes. Porque às vezes está numa casa de 2, 3 cômodos no máximo, com 5 pessoas morando na casa. Então, assim, isso me incomodou muito. Me incomodou muito. Além disso, da aglomeração, o cara da favela tem que trabalhar o dia inteiro, ônibus lotado, que cortaram pela metade a quantidade de ônibus circulando pelo Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil aí. O cara tem que fazer aglomeração dentro do ônibus, do metrô, no trem, onde for. Volta para casa, precisa de relaxar a mente. Estamos no meio da pandemia? Estamos. Sim, estamos no meio de uma pandemia. Mas os caras já convivem com tiroteio, assalto, tudo que de ruim que tiver. Todas as doenças que você imagina tem na favela. O coronavírus é só mais uma. E não teve ninguém. Você viu na televisão alguma propaganda falando do coronavírus, como se proteger, para usar máscara, vindo de um governo federal, de um governo estadual, municipal? Talvez aí onde você mora tenha vindo. Mas aqui do Rio de Janeiro não veio, não. Nem no município, nem no estado, nem no governo federal. Não veio. Então, assim, os caras estão ao Deus dará. E isso me incomodou demais lá na prisão do cara lá. Cara, isso aí é óbvio que porra, tá na cara que é discriminação. Tá na cara, não tem outra. E a outra coisa que me deixou puto, muito puto, foi a fala do Ratinho pedindo intervenção militar no Brasil e a limpeza étnica, exclusão, extinção de moradores de rua. Ele é tão imbecil que não sabe nem o que está falando. Deve pegar vídeo de zap e replicar lá na televisão e na rádio que ele tem. Ele falou para copiar o regime de Singapura, que lá os militares assumiram o poder e um ano depois fizeram a eleição. Mentira! Nunca teve intervenção militar em Singapura. Tem uma ditadura lá, tem um sistema arbitrário lá, que
deixa muito restrito as liberdades individuais lá. Para ter ideia, é proibido abraço na rua. Quem é pego sendo considerado homossexual, para ter ideia, pode ter 2 anos de prisão. Fora outras coisas lá absurdas, tipo um carro popular lá custa o preço de um apartamento aqui no Brasil, porque lá não existe você tirar a carteira lá e sorteiam a carteira. O negócio lá é muito controlado, mas não é ditadura militar, é uma ditadura não militar. No Brasil, você no jornal nunca vai ver falar de ditadura. Outros modelos de governo aí, mas não ditadura aqui no Brasil. Na televisão você não vai ver isso. Mas lá é muito rigoroso. A Singapura, cara, é do tamanho de Angra dos Reis, um pouco menor. Quer comparar Singapura com o Brasil? Singapura é 1000 vezes menor que Rio de Janeiro. Imagina o Brasil inteiro. E além disso, ele falou da limpeza étnica. Como é que ele vai fazer isso? Como é que a opinião dele para essa limpeza étnica, né, étnica aí, como é que ele faria? Matando ou fazendo o que ele fez lá na fazenda dele? Para quem não sabe, Ratinho foi condenado por trabalho escravo. Outras coisas que ninguém sabe, além do óbvio, que ele explora as pessoas que vão lá no programa dele para ele ganhar dinheiro. As pessoas mais humildes vão lá no programa dele para ganhar dinheiro. E ele ganha muita fortuna em cima disso. Tanto que elegeu seu filho cheio de problema na justiça como governador do Paraná. O Ratinho, ele deve 80 milhões de reais ao governo em impostos. O Ratinho, ele recebe do governo federal, toda vez que ele puxa o saco do governo federal, entre 100 e 200 mil reais por puxar saquismo. Falar bem do governo federal na televisão. Aí o cara me vem com essa, me vem falando para intervenção militar, um ano depois da eleição, dando o exemplo de Singapura, que nunca existiu esse exemplo. E se existisse, comparar Singapura, que é menor que Angra dos Reis, com o Brasil, da onde ele tirou isso? E depois a limpeza étnica, como é que ele vai fazer? Como é que ele acha que ele faria isso? Provavelmente deve ser matando na cabeça dele, não sei. Cara, é um escroto, é um filho da mãe, cara. É um filho da mãe aquele cara, maluco. E só para falar um pouco mais de Singapura, Singapura, como eu falei, do tamanho um pouco menor que Angra dos Reis, limita muito as liberdades individuais lá, vários problemas de liberdades individuais, mas é perfeito, por quê? Perfeito para bilionário. Tanto, percentualmente, é o país com o maior número de milionários no mundo. Porque além de ter essas limitações de liberdades individuais, que é voltada não para os bilionários, é voltada à população mais pobre, além disso, o lugar é muito bem localizado. Singapura fica dentro da Malásia, do país Malásia. Logo abaixo fica a Indonésia. E acima fica alguns países como a China. Então ali, um voo direto para bilionário, ele vai um voo direto para Pequim, um voo direto para Tóquio, um voo direto para Dubai, um voo direto para Los Angeles, um voo direto para a capital da Austrália. É muito bem, para ser um lugar muito bem localizado, é perfeito para bilionário. Por isso essa restrição tão grande de liberdade individual lá. Para os bilionários poderem passear à vontade e não ver pobre. Isso não é de propósito. O país é rico? É, mas há um custo, e grande. Não é pra gente, é para quem tem 1 bilhão ou mais de dólares guardado no cofre. Tanto que tem um brasileiro famoso que mora lá, o Eduardo Zafrin, um dos fundadores do Facebook, mora lá.